Olá, estamos aqui mais uma vez para um podcast Uniprocessos. E hoje o nosso tema, a nossa conversa aqui é sobre empreendedorismo e gestão de pessoas. E para esse bate-papo mais do que especial, nós temos aqui dois convidados. Nossa querida professora Cida, nossa pró-reitora acadêmica e coordenadora nos cursos de gestão, e o nosso egresso, Hugo Sena. Seja bem-vindo, Hugo, à nossa casa novamente, né? Com certeza. Você que fez o curso de gestão pública. Isso. Formou em 2015. Exatamente. Que maravilha. Vou te contar, por isso que nós temos aqui um selo muito importante para a gente, que é o selo de empregabilidade, né? Que nós recebemos, acabamos de receber da BMS. Sim. E é muito importante para a gente, porque a gente vê realmente que os alunos saem daqui já cheio de ferramentas e de ideias, né, para poder seguir em frente e empreender, por que não, né? Só que porque a gente sempre conversa aqui um pouquinho antes, né? Mas a gente traz tudo para cá para o podcast. Então, a gente estava conversando um pouquinho antes. Conta um pouquinho por que você veio para a Uniprocessos e o que com o tempo, né, você começou a descobrir novos caminhos. Isso é a magia da educação, é a magia do ensino superior. Às vezes as pessoas pensam que não, mas quando vem para cá, né, às vezes vem com uma perspectiva e abre milhares de perspectivas. Mas diga aí, porque senão eu não paro de falar, nunca mais. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com vocês hoje, estar batendo esse papo sobre empreendedorismo, Sim. sobre gestão de pessoas, que eu tanto gosto. É uma satisfação enorme, né, poder estar aqui. E eu sei que vai ser um bate-papo bem enriquecedor e que vai servir até para muitos depois poderem estar... Com certeza, esse é o objetivo. Tá absorvendo, né, com o que a gente vai conversar aqui hoje. Isso. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, tá? Então, como você bem falou, né, como a gente já vinha conversando aqui nos bastidores antes, eu pensei bastante antes de começar a faculdade, né? E o que me levou a fazer faculdade na Uniprocessos, na época, foi porque eu tinha muita vontade de fazer concurso público. Então, eu tinha um sonho que era... Eu já fui militar. Uma coisa que eu esqueci de falar, né? Eu já fui militar, eu fui fuzileiro naval entre 2005 e 2010. Saí, né? E depois disso, eu mantive o desejo de continuar como funcionário público e tal. Mas eu tinha muita vontade de ser policial civil aqui do DF. Tinha muita vontade mesmo. E aí, como a gente sabe, né? A Polícia Civil aqui do DF... Para você poder ingressar em qualquer função, você precisa ter nível superior, né? Então, eu pensei, qual seria o caminho mais curto para fazer isso, né? Seria um tecnólogo que eles aceitam como curso superior. Que né? Uma graduação de 2 anos. Porque esse nome tecnólogo parece que é técnico, mas não é. Uma graduação um curso superior, menor, né? Um curso superior de menor duração. Bem lembrado. E aí eu comecei a pesquisar e aí eu me deparei com na época era Processos, né? Hoje Uniprocessos, e eu pesquisando eu entendi que a Processos ela tinha uma vibe muito de concurso público, né? Lógico, ainda tem, lógico, voltada para o direito, mas que, a sua base auxiliava os alunos nessa busca pelo concurso público. Eu falei, então é aqui mesmo que eu vou, né? Tô no lugar certo. Então me matriculei, comecei o curso, escolhi gestão pública. E aí entrei em 2014, meados de 2014, e no meio do curso eu me deparei com a matéria de gestão de pessoas. Nesse período eu trabalhava como técnico de manutenção, numa área totalmente diferente, né? E comecei a faculdade e tal, e lá pro segundo, terceiro semestre a gente teve essa matéria de gestão de pessoas. Que eu tenho quase certeza que foi com a professora Neuza. E aí eu estava contando para a professora aqui que quando a gente começou essa matéria,
meus olhos começaram a brilhar, né? Com as coisas que a professora ensinava, com os tópicos da matéria ali. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de lidar com pessoas, né? Sempre gostei ali de me relacionar, de ouvir pessoas. Já tinha tido oportunidades de liderança antes, né? E eu pensei, cara, eu acho que isso aqui é para mim, né? Mas nunca deixei a ideia do concurso público de lado. Então, continuei. E aí, quando eu terminei a faculdade, um colega meu que estava fazendo um curso de coaching, ele, conversando comigo, ele precisava de fazer alguns trabalhos do curso com algumas pessoas, como cobaia, vamos dizer assim, né? Uhum. E eu falei para ele que estava com essa dificuldade de entender o que de fato eu queria, né? Se realmente era o concurso público, qual área seria. Ele falou, vamos fazer o seguinte, eu vou aplicar aqui um teste com você, que eu estou aprendendo no meu curso, e eu preciso desse relatório, e a gente vai. Ele acabou fazendo comigo, e a gente identificou que o meu perfil ele era muito voltado para isso, confirmando, né, que trabalhar com pessoas para mim é algo que me dá satisfação e eu tenho mais facilidade. Então, o que é que eu fiz? Terminando o curso, eu ingressei no MBA de Gestão de Pessoas, né? Sim. E logo em seguida, e aí, quando foi em 2017, eu concluí o MBA em Gestão de Pessoas, e em 2019, um ano e meio depois, eu recebi uma proposta para trabalhar no escritório de contabilidade, para poder começar a colocar em prática aquilo que eu vinha aprendendo no MBA. Não tinha experiência, né? Eles precisavam disso lá, mudar a equipe, implementar uma cultura e tal. E eu fui, sem saber nada de contabilidade, só umas coisinhas básicas que eu tinha aprendido na faculdade ali. E fui, aceitei o convite, e ali foi minha primeira experiência com gestão de pessoas. Então lá eu tive a oportunidade, né? Aí tive que continuar estudando, né? Absorvendo mais conhecimento para poder colocar aquilo em prática. Então a gente começou a mexer lá a cultura da empresa, mudar algumas coisas, implementar algumas coisas, mudamos. Até falei para a professora antes, né? A gente tinha uma equipe de 10 colaboradores lá. Os 10 a gente mudou, porque com o tempo a gente foi entendendo que eram pessoas que não se adequaram, né, à cultura que a gente estava implementando. E isso impediu o crescimento da empresa. E por aí foi. Então a gente acabou fazendo muito recrutamento de seleção, muito processo seletivo, análise de pesquisa de clima organizacional, análise de avaliação de liderança, teste de perfil comportamental. Então todas essas ferramentas que a gestão de pessoas nos dá, eu tive a oportunidade, né, de colocar em prática lá e de começar a minha experiência com gestão de pessoas ali. Que interessante. Interessantíssimo quando você aborda esses aspectos de pessoas nas organizações, não ser vista somente para a produtividade, que isso é importante, mas ver ou perceber que elas são o princípio essencial da dinâmica das organizações. Importantíssimo, porque são elas que criam, recriam, inovam, não é? Procedimentos, contextos, situações, para a organização ser competitiva e diferenciada com clientes nesse mundo dos negócios que é tão competitivo. E você elencou aí ferramentas, temáticas da gestão de pessoas, como olhar, pesquisar o clima organizacional, como as pessoas estão se sentindo, percebendo a satisfação naquele ambiente. Que bacana isso, né? Quando você falou da cultura organizacional, né? A cultura organizacional, a gente sabe que ela sempre é impregnada da visão do presidente, né? E se você olha isso, você percebe nas organizações que ela tem essas atitudes, pensamentos, comportamentos, né, alinhados bem com a gestão empresarial, que é o próprio presidente, o dono da instituição. Como é que você, na sua experiência, ao trabalhar com as organizações, que você disse que tem um banco de organizações para fazer sua consultoria, como é que você começa a identificar essa cultura organizacional, se ela está alinhada ao empresário maior, o presidente? Como que você faz para identificar isso e depois ir atuando para mudar esses valores culturais e comportamentais do clima organizacional? Legal, excelente pergunta. Eu costumo sempre falar, né, comentar com os empresários quando eu estou conversando com eles, principalmente nos primeiros bate-papos, que é onde a gente começa a entender um pouquinho como funciona ali a visão do empresário, né? Eu costumo sempre falar que toda empresa ela tem uma cultura. Seja uma cultura muito ruim ou muito boa. Seja uma cultura fraca
ou uma cultura forte. Não existe empresa sem cultura. A empresa, a cultura organizacional, ela nada mais é do que a personalidade da empresa. Isso. Então, todos nós temos uma personalidade. Não existe pessoa sem personalidade. Todo mundo tem uma personalidade. Seja uma personalidade ruim, fraca, né? Ou muito boa, ou, enfim. A empresa é da mesma forma. Então, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de entrar dentro de uma empresa, de uma organização, para poder estar ajudando, né? Agregando aquilo que eu tenho como experiência e como conhecimento, uma das primeiras coisas que eu busco identificar é que tipo de cultura que tem ali dentro, né? E aí eu gosto sempre de... Tem um grande empresário hoje chamado Marcos Marques, né? Que é o dono do acelerador lá, que ele dá consultoria para... mentoria, né, para empresários, que ele sempre fala que a cultura da empresa é reflexo do empresário. Sim. Então, toda vez que eu entro, isso é uma máxima que eu sempre tenho adotado para mim também, sabe? Para as minhas consultorias. Eu sempre busco identificar isso. Então, a primeira coisa que eu faço é um bate-papo com o empresário. Então, eu vou fazer um diagnóstico com ele, eu vou entender como funcionam algumas coisas. Em paralelo a isso, eu uso a pesquisa de clima, que é fundamental. Acho que é o primeiro grande diagnóstico que a gente faz quando um consultor de RH ou quando um departamento de RH ele é estabelecido dentro de uma organização, é de fazer uma pesquisa de clima, para você poder entender, através dos colaboradores, como que eles estão se sentindo ali dentro, o que é que eles pensam a respeito da empresa. Para até você identificar a qualidade de vida no trabalho ali, né? Que hoje é a famosa QVT, né? Qualidade de vida no trabalho. E aí você pontua isso nesse diagnóstico? Exatamente. Então, no diagnóstico que eu faço, que assim, a gente não tem como fugir muito do que os outros consultores ou as empresas de consultoria fazem, é bem parecido, né? Você pode mudar uma pergunta ou outra, mas eu diversifico bastante. Então, eu busco, dentro da pesquisa, colocar várias perguntas relacionadas a todos os departamentos da organização. E, além dos departamentos, também entender como é que o próprio colaborador ele se sente, né? Se ele, por exemplo, se ele acha que a estrutura que a empresa oferece para ele trabalhar é uma boa estrutura, se ele se sente ali, se ele trabalha com o mínimo de conforto, né? Se às vezes o colaborador ele almoça ali na própria empresa, por exemplo, né? Se tem um local para ele poder tirar um horário de descanso, para ele poder se alimentar. Então são pontos que são importantíssimos, Verdade. né? Às vezes a pessoa almoça de qualquer jeito, em qualquer lugar, e isso é muito ruim. Então, assim, estou dando só um exemplo, né? Então, tem várias coisas, vários pontos que eu procuro identificar. Também abro um espaço para a pessoa ir lá e colocar com as palavras dela coisas que ela gostaria que melhorasse, além das perguntas que é de marcar, né? De múltipla escolha. Eu coloco sempre ali alguma pergunta que ela possa ir ali com as palavras dela. É uma pesquisa anônima, lógico, né? A gente deixa bem claro isso. E ela vai descrever ali coisas que ela gostaria que fosse diferente, que tivesse, que não tem, mas que ela gostaria que tivesse. E aí, feito isso, eu gero um relatório e levo para o gestor, mostrando pontos que a gente identifica como, assim, precisa melhorar urgentemente, pontos que precisa melhorar, mas que, assim, não é tão urgente, e pontos positivos. Ó, isso aqui está muito bom. E pego as opiniões que foram dadas, as sugestões, e vou avaliar com ele o que já dá para ser mudado de cara. E o que a gente pode ir mudando com o decorrer do tempo. Aí, depois de decidido isso, a gente vai apresentar para a equipe. Ó, identificamos isso, isso e isso por vocês. Isso aqui a gente já pode mudar agora, já vamos mudar, tal. Isso aqui vai ser com o tempo. Quer dizer, hoje é porque você começou falando que você começou a trabalhar numa empresa de contabilidade, né? Isso. E aí, depois, você abriu a sua própria empresa de consultoria, né? Que você está falando como você trabalha hoje. Hoje, justamente. Hoje. Né? Então, quer dizer, você foi muito mais além do que só trabalhar em outra empresa. Exatamente. O concurso guardou. Guardei. Tá mais feliz agora. O meu agora. sócio, que é o Marcos Vinícius, ele ficava, assim, com o tempo ele me propôs, não, tu vai ser meu sócio aqui. Porque, assim, uma coisa legal que a gente sempre busca nos colaboradores é mostrar para eles, lógico, aí depende da gente, junto com o gestor, fazer com que a empresa ela tenha uma cultura onde o colaborador ele olhe para ali e ele fala, não, é aqui que eu quero estar. Porque eu sei que a empresa tem uma visão, ela quer chegar ali e se eu der o meu melhor, eu vou chegar junto. E aí ele percebeu isso em mim, né? Ele falou, cara, você tem que estar comigo aqui. Eu já conhecia ele antes, né? Então eu sempre comprei muitas ideias dele. E aí quando surgiu uma oportunidade, ele me puxou para lá.
E aí ele foi com o tempo e me propôs, não, tu vai ser meu sócio, tu vai crescer junto comigo e tu vai tocar isso aqui comigo. E aí, quando surgiu essa oportunidade, ele sempre ficava no meu pé, cara, desiste desse negócio de concurso público, vamos ser milionário aqui. Eu falei, com o tempo eu vi que comecei a abrir mais minha mente para o empreendedorismo, ao estudar, ver as possibilidades, ao poder ver grandes empresários crescendo de uma forma assim, totalmente, sabe, que você não consegue nem mensurar até onde a pessoa pode chegar. Porque o céu é o limite para o empreendedorismo, né? Uhum. E aí chegou um momento que eu falei, tô fora do concurso, abandonei, né? Do concurso. Abandonei a ideia e hoje eu já não, assim, no início foi um pouquinho frustrante, porque era um sonho que eu tinha realmente. Sempre imaginei ali como um agente da Polícia Civil. E aí eu falei, não, é isso aqui que eu quero mesmo. Eu sei que isso aqui vai conseguir realizar os meus sonhos, os meus maiores sonhos. Mas o concurso público realizou isso. Sim. Porque se não fosse pelo concurso público, você não estaria no processo. Também. E como você chegou lá, você descobriu o seu real. Você está entendendo? Justamente, indiretamente. Tem que ser grato. É por causa do concurso. Isso sou muito. É que você virou um grande empreendedor. Justamente. Né? Daqui a pouco você vai trabalhar com a Polícia Civil, né? Você tem que conhecer eles ainda são alunos, né? Uhum. E eles participam de licitações públicas. Quem sabe a Polícia Civil não está precisando de uma grande empresa de RH para trabalhar com seus servidores. Quem sabe? Com certeza. Quem sabe? Já pensei nisso também. Então a gente tem que dar o contato dos nossos alunos que fizeram eles podcast passado. Eles são especialistas nisso, em pegar as empresas e poder assessorá-las para poder entrar em licitações públicas. Legal. Eu vi o podcast do Edelso. Do Gustavo e do Edelso. O Edelso, ele foi... Seu colega? Isso, a gente estudou junto, começou junto e se formou junto. Então, tá vendo? E eu achei legal. E sabe uma coisa legal? É que o meu projeto integrador no curso foi exatamente sobre gestão de competências dentro do funcionalismo público. Olha aí. Porque a gente tem visto que de uns anos para cá, o funcionalismo público, ele tem cada vez mais aberto suas portas para a gestão de pessoas, para a gestão de competência, né? Tirando mais essa questão porque sempre foi muito engessado, né? Sempre. E agora eles têm aberto cada vez mais as portas para isso, sabe? Para poder olhar mais para o colaborador, para o funcionário público, como pessoa, né? Poder avaliar todos esses pontos que a gente está conversando aqui, né? Se postar legal. Porque melhora o atendimento, né? A gestão de pessoas é muito importante. Porque eu ia até perguntar isso. Como você chega para dar assessoria e fala assim, olha, é importante. Porque são importantes as pessoas que estão ali no trabalho, porque são elas que vão produzir aquele serviço, ou aquele material, ou aquele objeto, né? E quanto mais você trabalha com essas pessoas, quanto melhor elas estiverem lá, melhor elas vão produzir, né? E aí eu vou além. Esse papel de mostrar para o empresário a necessidade da gestão de pessoas no negócio dele, esse alerta eu já trago lá na hora da venda. Porque é de fato que faz a gente fechar um contrato. Então, o meu papel já é mostrar para ele antes de fechar o contrato, e é por isso que ele fecha, porque ele entende. Se ele não entender, ele não fecha. Ele entende que isso vai fazer total diferença dentro do negócio dele. Que a Venata, ele é muito claro nos livros dele. Sim, né? sim. De que as pessoas, não vou nem usar o termo colaboradores, as pessoas, elas são a ferramenta principal para o negócio. Para qualquer empresa. Para qualquer. Seja empresa. de serviço ou de... Qualquer um. Né? Seja isso, público ou privado. Tudo, as público pessoas ou são privado. Por isso que a visão estratégica da tradicional gestão de recursos humanos, né, que tratava humanos, pessoas, como recurso, mas hoje se trata como talento, né, como competência. Então, que tal pensar em gestão com as pessoas? Né? Do QD, tá? Gestão com as pessoas. E quando é gestão com as pessoas, eu tenho que pensar em duas palavras: a objetividade e a subjetividade. A objetividade é os objetivos organizacionais serem alcançados, os indicadores de desempenho com as pessoas que leva para esse trabalho, para essa atividade, o quê? O seu lado subjetivo,
que é o seu interior, onde a gente não vê a alma da pessoa, né? Está ali as emoções. Então, é mesclar emoção e razão, objetividade e subjetividade. Então, gestão com pessoas é fascinante, porque você trabalha esse lado subjetivo também. Quando você está ali fazendo uma atividade, está ali o arquétipo, Cida, mas está ali também a alma, não é? Então, eu vi que você, no seu diagnóstico, você trabalha muito comportamental para ir para para a operacionalização das atividades. Isso. Como que você pontua dentro do diagnóstico se as atividades estão sendo bem executadas ou não? Porque você avalia, você identifica cultura, o clima e tal. Como é que você avalia o alcance desses resultados e objetivos organizacionais? Hoje em dia, a gente tem grandes aliados, né? Com a tecnologia, a gente hoje tem várias ferramentas. De uns anos para cá, a gente tem tido esses aliados. E quando a gente chega dentro das organizações, o primeiro ponto que a gente tenta entender é isso. Se isso já tem sido feito. Se de alguma forma os gestores, né, imediatos ali dos departamentos ou da equipe, eles têm buscado de alguma forma medir o desempenho dessas pessoas, né? E como isso tem sido feito. Então, o que eu sempre proponho é exatamente o uso de ferramentas. Hoje em dia, com as ferramentas tecnológicas, né, a gente consegue mapear isso aí de uma forma fantástica. Então, por exemplo, a gente hoje, na contabilidade, a gente usa um sistema de gestão de tarefas, certo? Então, dentro desse sistema, a gente consegue mapear o que a pessoa tem feito, o que está atrasado, o que está dentro do prazo, qual tem sido o desempenho. O próprio sistema hoje, ele traz um dashboard, tá? Então, assim, hoje tem várias ferramentas, isso é dentro da contabilidade, mas é uma ferramenta que você de pode gestão, adaptar, né? isso, É pode uma adaptar ferramenta para de vários gestão. segmentos. Então, assim, mesmo sendo comércio, dá para você fazer isso tranquilamente. Então, é uma coisa que eu sempre proponho. Sem ferramenta hoje fica mais complicado. Dá para fazer? Dá. Mas com a ferramenta tecnológica ali, com o sistema, você consegue fazer isso aí de forma magistral. E como a sua empresa identifica que ferramentas, que tecnologia seria melhor para uma empresa, ou essa não se aplica naquela empresa, naquele ramo de negócio? Como é que você faz essa leitura? Estudo de mercado. A gente identifica ali o segmento, né? Sim. Então, aqui uma empresa de serviço, sei lá, na área de construção civil, ou uma de tecnologia, né? E aí a gente vai fazendo estudo no mercado. Às vezes a gente já conhece, por exemplo, essa ferramenta que a gente usa na contabilidade, ela já pode ser usada para esses outros segmentos. Você só configura algumas coisas ali, mas se a gente vê que não dá, a gente vai no mercado e vai estudar, vai pesquisar, ver alguma outra ferramenta que tem ferramentas que são exclusivas para aquele segmento ali. Entendi. Por exemplo, para psicólogos, por exemplo, clínicas de psicologia, psiquiatria, tem ferramentas que elas foram criadas, a pessoa que criou ali, o desenvolvedor, exatamente para aquele segmento. Então, se você pegar hoje, você vai ter algumas ferramentas que elas foram criadas para aquele segmento, né? Para aquele microsegmento, não só de serviço, mas para aquele microsegmento, para a área somente de construção civil e arquitetura, entendeu? Então, porque são diferentes, né? Então, se você tá querendo gerir, né, pessoas, trabalhar com pessoas, né, fazer a gestão com pessoas, tem que estar bem segmentado. E só para finalizar esse tópico, e além dessas ferramentas, né, de gestão de tarefas, que você pode mapear o desempenho da pessoa, a gente também tem as ferramentas de gestão de RH mesmo, né, as grandes ferramentas que a gente já conhece no mercado, que vão além. Por exemplo, recrutamento e seleção. Que ferramenta você usa? Só dar um exemplo aqui para gente. Select. Ah. Depende muito, sabe? Sim. Porque, assim, ferramenta é algo que depende muito do momento que você tá. Então, assim, nem sempre vai compensar você usar uma ferramenta. Depende do momento que a sua empresa tá. Não falar a empresa do meu cliente, a não ser que ele queira contratar por lá. Porque existem ferramentas que eu posso usar para todos os meus clientes, né? Pode citar nome. Pode citar nome tranquilo? Pode. Por exemplo, tem uma ferramenta que se chama Select. Ela é uma ferramenta voltada 100% para a gestão de pessoas. Então, lá dentro você faz um processo seletivo e aí dentro do processo você já consegue fazer tudo. Do momento da inscrição até a entrevista final, você faz pesquisa de clima,
você faz... Identifica a área, necessidade de treinamento. Exato, tudo, você já faz tudo ali dentro. que Até entrevista por videochamada você faz por dentro da própria ferramenta. Se precisar que a pessoa grave um vídeo de 2 minutos... Mudou, né? Mudou que agora demais, faz mudou demais. entrevista, até um vídeo você pode pedir para a pessoa pessoa fazer lá dentro. Até um vídeo, ela grava um vídeo de 2 minutos falando aí o que é que eu posso esperar de você, por exemplo, das suas principais características. Então, dentro da ferramenta, ela vai abrir, porque ela tem que fazer um cadastro. Lá dentro vai ter a opção dela clicar e ela vai gravar. E para a empresa acessar essa ferramenta, ela como que é? Então, se ela está usando porque eu contratei, então eu vou liberar um acesso. Agora, eu posso dar a opção de ele contratar, até porque não é caro, não é uma ferramenta cara. De ele contratar para usar somente internamente, entendeu? Aí ele vai ter acesso, outras pessoas que ele queira liberar lá, que o gestor queira liberar para ter acesso também, eles vão ter acesso. Tá bem, você tá tecnológico, né? Mas hoje tudo é tecnologia, né? Bacana. Mas aí fica uma dica legal, tá? Para aqueles consultores que estão saindo da faculdade, que estão querendo se aventurar, né? Iniciar uma carreira como consultor de RH, o que eu oriento não comece já usando ferramentas como essa que eu citei, né? Pode começar como eu comecei é o que eu oriento, usando ali um formulário do Google, ferramentas mais manuais. Por quê? Porque não te gera custo. E você tem um pouco mais de controle. Exatamente. Tá? Aí, beleza. Com o tempo, você vai pegando alguns contratos e tal. Aí já você vai mapeando isso dentro do teu orçamento, da tua capacidade. Vai experimentando. E você agora é o momento de... Porque depende muito do fluxo que você tem. Da quantidade de serviços que... Não adianta eu contratar uma ferramenta, gastar ali, sei lá, R$500, R$600, sendo que eu tenho poucos clientes ainda. Não vai nem cobrir o custo que você está tendo, entendeu? Então, você vai entender no momento. Agora eu já tenho um fluxo aqui, uma quantidade de serviços que seria legal eu começar a automatizar isso, né? Sair ali do formulário, porque dentro do sistema você não faz basicamente nada. O trabalho que você tem é a entrevista final, que você passa para o seu cliente, ele que faz a entrevista final. Então, a ferramenta é fantástica. A tecnologia dentro da gestão de pessoas hoje, dentro do RH, né? É fantástico, é algo imprescindível. Mas, para quem está começando, eu não oriento já iniciar com ferramentas. Começa com um simples formulário, vai adquirindo experiência, e aí com o tempo você vai entendendo e vai chegar um momento que você vai ver, não, agora é minha hora de dar um pulo a mais, né? Ir para o próximo patamar. E vale a pena, então, empreender nesse setor de recursos humanos. Se vale. Vale a pena, né? Conversando com minha esposa esses dias, e a gente foi num evento lá na Febracis, né? E aí foi um evento exatamente sobre pessoas. Né? E aí quem deu a palestra lá foi o Giovanni, que é um dos maiores coaches do Brasil hoje. E aí a gente pôde fazer um network muito bom lá, né? Com vários empresários e tal. E no final ele falou sobre isso a palestra inteira, né? Foi uma palestra que ele deu. Vocês precisam, eram só empresários que estavam lá, e ele sempre enfatizando isso, vocês precisam entender de pessoas. Se você não quer e não deve, né, fazer isso pessoalmente, a operação ali, contratar pessoas, contrate alguém que sabe fazer. Né? Se você não quer fazer, não sabe, pague alguém para fazer, mas você precisa ter alguém que entende de pessoas, que faz esses processos de gestão de pessoas dentro do seu negócio. Então ele fez uma propaganda gratuita, aí no final minha esposa falou... Porque ela viu a repercussão que deu, né? Várias pessoas se interessam. Inclusive, eu estou negociando com algumas pessoas dessa palestra. E ela falou para mim, ela conseguiu entender ali que, isso aí é um mundo totalmente, assim, pouco explorado. Pequenos e médios empresários hoje, pequenas e médias empresas, 99% não tem. Não tem um RH ou não tem uma pessoa que faz isso. Mas porque não sabe que precisam, né? Nem sabem que precisam. Não entende a necessidade. Então, cabe a vocês mostrar isso aí, justamente. Esse mundo, né? E aí, Hugo, eu te pergunto, você presta consultoria somente assim, pontualmente? Por exemplo, ele vai montar um setor, ou sei lá, na empresa, aí pontualmente eles te contratam, ou você tem também assessorias assim constantes? Você tem um contrato que você presta, né, serviço mensalmente para cada empresa, recruta, faz a questão, enfim, né, administra. Quando eu comecei ali, bem no início mesmo, já por conta própria, né, começando as minhas primeiras experiências como autônomo, eu comecei pegando recrutamento e seleção.
Então, Começou só do começo. Isso. Começou Muito do recrutamento começo. de seleção, muito recrutamento de É. seleção. E aí fazia eu e minha esposa, né? Eu fazia uma parte ali, ela fazia outra e a gente finalizava juntos. E aí eu fui vendo que era um universo muito explorável, né? Eu falei, não posso ficar só no recrutamento de seleção. Né? O que é que eu fiz? Surgiu um primeiro cliente Foi para lá. outro processo. Porque o processo de gestão de pessoas ele é grande, ele tem vários subprocessos dentro dele. Aham. E aí você saiu do recrutamento de seleção, que é o primeiro processo, foi para o outro. Aí o que você Isso. foi? Aí surgiu a oportunidade de implantar uma cultura organizacional. Aí você foi Aí a dentro. cliente falou, não, eu tô precisando muito disso, tal, tu faz? Eu falei, com certeza. Você mapeou a Eu nunca tinha feito para outro cliente, eu fiz internamente lá na contabilidade. Né? Eu falei, experiência eu tenho, eu já fiz isso, eu sei como fazer, né? Eu entendo qual é o processo que a gente precisa fazer. Sim. E aí eu fui, fechei com ela e comecei a fazer essa implementação com ela. E a partir disso aí eu comecei a entender, aí foi quando eu mudei o meu foco. Eu falei, cara, isso aqui é algo tão escalável, é um universo tão grande, eu não vou ficar perdendo tempo fazendo coisas isoladas. Aí foi quando eu tive a sacada de juntar tudo num pacote só e começar a correr para a recorrência. Então eu larguei ali o isolado, sabe? Só o recrutamento de seleção. Claro. E comecei a focar no combo completo. Então o que é que eu fiz do ano passado para cá? Eu juntei tudo que eu já fazia e que eu sei fazer num pacote só e comecei a oferecer isso como consultoria. Então, hoje isso tem sido o meu foco. Então, quando eu estou conversando com um cliente lá, eu tenho a minha apresentação, né, de negócio. O que é que eu faço? Eu mostro para ele tudo que eu vou fazer. Desde recrutamento de seleção, implementação de cultura, missão, visão e valores, pesquisa de tudo que a gente comentou aqui, né? Então, eu mostro para ele. E aí, qual é o meu modelo de consultoria? Tá? Eu estou lá na empresa do cliente, o que eu mostro para ele é o seguinte, para pequenos e médios empresários, na maioria das vezes não compensa você ter uma pessoa lá todos os dias. Não compensa. Dificilmente você vai ter demanda para isso. Numa grande empresa, sim. Mas o pequeno e médio não, é mais difícil. Até tem às vezes, mas muitas vezes não compensa. Não só porque não tem demanda o suficiente para estar todos os dias, porque é equipe pequena, 10, 20 colaboradores, como o custo-benefício, financeiramente falando também, muitas vezes não é viável. Entendeu? Aí eu mostro isso para ele. E aí, qual é o meu modelo de consultoria? Eu estou lá uma vez na semana, na empresa do cliente, eu fico 2 horas com ele. Então, durante a semana, eu alinho com ele as necessidades, coisas pontuais que ele quer me passar, e aí eu sempre preparo um treinamento para a equipe ou para um departamento, e eu, pelo menos uma vez no mês, eu faço uma conversa tete a tete, né, com os colaboradores, para entender algumas questões. E aí, dou treinamento também de liderança, converso muito com gestores para alinhar algumas coisas, e à medida que vai surgindo também o recrutamento de seleção, está incluso no pacote, já está incluso, precisou, a gente abre, a gente faz o processo, e é assim que eu tenho feito. Então não precisa de eu estar lá todos os dias, eu estou lá uma vez na semana, 2 horas no nosso encontro, entendeu? Só que é consultoria, não é mentoria, eu faço, pego na mão do gestor e eu faço junto com ele. E aí a gente consegue atender a demanda dele, eu não ocupo minha agenda como muitos consultores fazem, de muitas vezes estar ali todos os dias ou não, entendeu? E eu tenho muito espaço na minha agenda para poder estar pegando outros contratos, né? Para poder atender outros clientes também. Então tem sido esse formato e que dificilmente você vê um formato desse por aí. E no mercado, você tem muito concorrente? Eu estou no momento de estudo de mercado. Né? Então, assim, por isso que eu até comentei agora, que eu não vi ainda, assim... Porque o que acontece? Tem muitos consultores que agem sozinhos ali, como autônomo. Então, para você encontrar essas pessoas é um pouco mais difícil. Então, quando a gente vai fazer uma pesquisa de mercado, você consegue muito mais encontrar essas empresas maiores de consultoria, mas que eles trabalham diferente, né? Trabalham com um ticket muito maior, até porque já tem um tempo de mercado maior, mas é uma forma diferente que eles fazem. Então, assim, eu tô querendo ir um pouco mais a fundo, sabe? Inovar, né? Isso. Tem que inovar, tem que trazer uma coisa nova. E eu quero pro entender, mercado. eu quero encontrar essas pessoas que trabalham como eu, sabe? Que ainda não são essas grandes empresas, para saber como eles fazem. Eu até agora não encontrei ninguém que trabalha com esse mesmo formato que eu, entendeu? Então, assim, eu cheguei nesse formato e eu tenho visto que é um formato excelente. Você consegue cobrar um ticket bacana do cliente, é algo que é muito viável para ele financeiramente, fica mais barato do que ter um colaborador muitas vezes sem experiência lá dentro, fica mais barato do que contratar essas grandes empresas de consultoria e o resultado basicamente é o mesmo. A gente estando ali 8 horas por mês. Ou melhor, né? Porque muitas vezes uma melhor. coisa mais próxima, né? Ainda mais em empresas de pequeno, médio porte,
você pode estar mais próximo do cliente também. A gente né? até conversando mais cedo, né, professora? Sim. Eu tinha comentado com ela que eu estou negociando com a cliente agora, fruto dessa palestra que eu fui. Ela falou, Hugo, 3 empresas de consultoria de RH já passaram por aqui, dos últimos tempos para cá. E as 3, quando eu pego o resultado, o diagnóstico que cada uma me deu, a vontade que me dá de fechar minha empresa. Eu falei, ué, mas por quê? Porque elas vêm, fazem o diagnóstico, me trazem o problema, mas não me dão uma solução. Esse é o problema grande. De toda a consultoria. Nossa, da pessoa humana. E aí eu fui bem claro Não, menos com da ela. professora Cida, que a professora Cida fala assim, professora, temos um problema. Ah, Isso aí eu já sei, porque quando você está lá é porque tem um problema. Mas eu pensei que nós podemos fazer assim, assim, assim. Eu falei, professora Cida, Isso é eu te muito bom, né? amo. Isso É bom, É tudo. Não, isso é o que a gente espera, entendeu? Não é que chega assim, vamos fazer isso. Não. A gente tem essa opção, nós temos essa opção e nós temos essa opção. Isso sim é No mínimo, uma trabalho ideia, de né, pra gente poder consultoria. discutir. Mas isso é consultoria, porque Aham. problema a gente já sabe, quase todos, né? A consultoria vai te pontuar. Este é o problema, porque às vezes também a gente não enxerga o problema, né? Este é o problema. E aí nós podemos seguir os Esses seguintes caminhos. caminhos. Assim, assim, assim. Isso vai dar ali. Isso tem um custo tal, esse tem um custo tal. Isso aqui também pode dar errado. Aham. Pode ir descambar para outro negócio. Então, isso é muito verdade. importante. E aí uma coisa que eu fui bem claro com ela foi exatamente isso, né? Eu falei, qual vai ser a diferença do que eu vou fazer contigo aí? É porque eu não sou apenas consultor de RH, eu já tenho uma certa expertise como empresário também. Então, desde 2019... Isso é uma grande eu diferença. gerenciei o escritório de contabilidade, eu e meu sócio, a gente abriu outro negócio, que é um BPO financeiro, né? Uma empresa de gestão financeira para outras empresas. A gente tem equipe. Eu, né, fiz todos os processos para mudar toda a equipe. Junto com ele, a gente mudou basicamente a cultura da empresa. Sim. A gente tem uma equipe totalmente adaptada e que vive a cultura da empresa. Né? Lógico, sempre tem coisas para melhorar, não existe empresa perfeita, mas hoje a gente tem uma equipe que comprou a nossa visão. Então, assim, o que eu falei para ela eu nunca vou chegar para você trazendo um problema e não te apresentar uma solução. Esse é o meu diferencial. Hoje, quando você pega a maioria dos consultores de qualquer área, eles são apenas consultores. E essa experiência de você poder trazer sempre uma solução, ela vem com o tempo. A vivência ali no meio vai te fazendo aprender e enxergar coisas que você, né, quando você vai para a sua consultoria, você sabe o que oferecer e o que dar como solução para o cliente. Mas às vezes leva um tempo que eu acabei encurtando por começar já como empresário. Exatamente. Porque o problema, como eu disse, na maioria das vezes a gente já sabe quais são. O que acontece é que aparecem mais outros bocados de problemas que a gente não está vendo. E sempre né? a gente sabe o que fazer. O difícil é o como fazer. Isso, professor. O como fazer. Eu sempre, justamente. aí eu Como sempre, é nós diferente. no Uniprocesso sempre está discutindo o que fazer. Aí eu sempre digo, não, vamos para a operacionalização da ideia, porque senão você fica no nível do pensamento e tal. O que todo mundo sabe, agora o como fazer que é difícil, que é Isso, operacionalizar a ideia. É isso que o consultor tem que mostrar para Por isso que é consultor, não É. é consultor de Isso. problema, não. Isso. E aí de a gente soluções. entra justamente, e aí a gente entra num ponto muito importante. Quando você fala como para mim é igual a processo. Isso, é Isso, processo, é são processo, processos. é processo. Só que aí se você é um consultor que você não entende de processo, você não tem o mínimo de experiência em criar ou de você mudar algum processo, você não vai conseguir dar uma dica para o empresário e falar, não, vamos fazer o seguinte, a gente pode fazer assim, assim, assim. E aí você valida junto com ele, porque no final a decisão é sempre dele. Ele tem que validar, né? Justamente. Ele tem que Então, validar assim, a sugestão da consultoria, lógico. justamente. Que vem da sua formação de gestão pública. Você não viu só gestão de RH, você viu Justamente. toda a questão, né, de gestão, né, que é um todo, que é um conjunto. Porque também tem isso. O pessoal fala assim, eu sou do RH. Aí fala, não, tudo bem, pessoas é tudo. Você É tudo, você é não de é você gestão, né? De gestão, é de gestão como um todo. Porque você vai pegar o pessoal dos serviços gerais e da diretoria. Sim. Todo mundo influencia no resultado. Todo mundo isso é influencia no resultado. Eu costumo sempre falar, né? Isso foi uma coisa que eu venho cada vez mais, à medida que eu venho estudando mais e ouvindo essa galera que é mais experiente, como eu citei aqui o Marcos Matos, o próprio Giovanni, que a gente participou da palestra dele, e eles falam sempre as mesmas coisas. Porque é exatamente isso. Não tem como uma empresa ela ter resultado
se não tiver pessoas engajadas. Então, as pessoas geram resultados. Então, se você está ali como empresário e você não entende de pessoas, ou você pelo menos não tem uma pessoa ali que te auxilie, que entende de pessoas, você não vai ter resultados. E entender de pessoas é entender de relacionamentos, né? De relações e de atividades que são executadas nos processos que precisam estar conectados, interrelacionados, integrados. Por que as organizações, às vezes, não chegam a um objetivo? Porque cada um parte para uma área, uma segue um caminho, outro segue, não tem a visão de integração dos processos. O meu processo começa comigo, eu faço meu pedacinho, mas ele continua com você, que você faz outro pedacinho, ela faz outro pedacinho, no final o processo está completo. E nós somos de áreas diferentes. Eu sou do planejamento, você é do orçamento, Perfeito. E ela é de outra área, mas fazem parte do mesmo processo. Isso, então, é integração. A gente pode pegar até a contabilidade como exemplo. Com né? certeza. Lá dentro da contabilidade você tem lá o departamento fiscal, um departamento pessoal, um departamento societário, um departamento contábil, o atendimento ao cliente, o sucesso do cliente. E você pode, se você não se atentar a implementar as coisas que você deseja que sua empresa viva, né? A cultura, em todos eles, você se preocupar só em não, mas isso aqui precisa mais. Daqui a pouco você vai ter cada departamento vivendo uma coisa diferente, fazendo coisas diferentes. É importante você treinar a pessoa individualmente? É importante você treinar o departamento ali individualmente? Mas é importante também você deixar muito claro aquilo que a empresa precisa viver como um todo também. Todo mundo precisa estar alinhado. Então, isso que a senhora falou é muito importante. Laure Silor, eles são da teoria da contingência, dentro da administração. Eles falaram o quê? Nas pesquisas, nos estudos deles, eles perceberam isso, que nas organizações os processos são diferentes, então a diferenciação e a integração precisam andar lado a lado. Porque o processo de recrutamento ele é diferente da seleção. Né? Eu recruto, eu vou atrair todo mundo, estou chamando. Mas na hora de selecionar, eu vou separar, eu vou avaliar. Então, ele é diferente, mas eles têm que estar integrados. Então, quando há integração dos processos nas organizações, com certeza ela vai caminhar tudo numa direção só, porque senão um vai para um lado, outro vai para outro, outro vai para outro, e a organização não chega finalmente no rumo que ela desenhou, né? Justamente. Então, Vale a pena empreender. Vale demais. Vale a pena, né? Cada vez mais eu me convenço que a solução para os problemas que o Brasil tem é o empreendedorismo. Eu acredito muito que sim. Eu acho que se a gente levasse um pouco mais a sério o empreendedorismo, sabe? E ajudasse, influenciasse e desse soluções para que as pessoas que têm um desejo de empreender tivessem as mínimas... Porque a gente sabe que não é fácil empreender no Brasil. Com certeza. É muito difícil. E se as pessoas que têm ideia... se as pessoas tivessem a oportunidade de tirar as ideias que ela tem do papel e tivesse o mínimo de incentivo ali para botar isso em prática, e tivesse de fato fomento para isso, eu acredito que isso seria a solução para o nosso país. Empreender, aí nesse sentido que você está falando, só para reforçar, empreender é inovar. Inovar é criar. Criar é correr risco. Correr risco, as pessoas ficam com medo. Então, você de errar, mas errar faz parte do processo. Então, eu erro pela primeira vez. O que é errar? É eu permanecer no erro. Agora, eu errar para aprender e inovar é bem-vindo. Não é? No mundo dos negócios, no mundo das organizações. Tem algum empresário que é grande hoje que não tomou umas pauladas boas aí no rumo, né? Que não caiu. Certeza. Quantas vezes não caiu, não teve que... né? Quantas frustrações ele não enfrentou para poder chegar onde chegou. Faz parte, né? A gente não consegue chegar a determinados pontos ali, chegar no sucesso que a gente deseja sem antes cair algumas vezes, levantar, verificar onde errou, corrigir, vai cair de novo. Esse é o processo, é a vida do empreendedor. Até você... E não quer dizer que isso não vai acontecer mais, né? Lógico. Claro, Vai ter sempre ali é a tal da aprendizagem obstáculos. Organizacional. O aprender, né? Mas é tão interessante essa conversa, porque trazendo para um escopo assim de um país, de uma organização, não existem organizações e nem países subdesenvolvidos ou organizações que não se desenvolveram. O que existe? Elas são mal administradas. Verdade. Então, não há país subdesenvolvido. Há o quê? Há um país mal administrado. Não há organizações que não desenvolveram. Elas estão o quê? Sendo mal administradas. Então, o bom gestor ele tem que pensar que ele vai gerir
com pessoas. E saber que, 2 palavras, pessoas e atividades. É o métier das organizações. Pessoas executando as atividades. Né? É verdade. Isso aí é muito bom. Então, vale a pena empreender e vale a pena empreender nessa área de consultoria em recursos humanos. Com certeza. Eu deixo aqui o meu apelo, né, para aqueles que pensam em empreender como consultor de RH, não fique com dúvida. Né? Hoje a gente vale tem a pena. Vale demais. A gente tem várias fontes de aprendizado, a gente tem várias fontes de consulta, tem várias ferramentas, a gente tem tudo à disposição, a nossa disponibilidade aí, né, na internet também, para poder estar se aprofundando, aprendendo. Se você tem medo, né, se ainda tem receio, só vai. Só vai, só né? Vai, só vai que vai dar certo. Só vai. Gente, nosso tempo está acabando, tá muito bacana. bom o papo. Tá bom, né? Mas, assim, tá acabando. Muito obrigada, Eu que Hugo. agradeço. Muito obrigada, Obrigada. professora Cida. Obrigada, professora. E muito bom saber, né, que realmente a gente não tem um selo de empregabilidade à toa, né? Nós temos aí de servidores públicos a empresários e empreendedores que estão começando muito bem, graças a Deus, nesse caminho aí, que com certeza será sempre próspero, porque é trabalho, trabalho, trabalho e trabalho. Aí dá certo. Dá sempre certo. Não tem como dar erro, né? Não tem como dar erro. Gente, muito obrigada e nós terminamos aqui mais um podcast. Até a próxima.